Tudo começou com a ajuda de um colega de faculdade. Eu não estudava finanças. Eu me prometia todos os dias que eu ia ganhar algum dinheiro com finanças. Financeiramente independente desde 2005. Quando você lê esse currículo, o pessoal fala, caramba, o cara faz tanta coisa. São 24 anos de carreira. Se a gente faz um pouquinho cada ano, dá esse texto bacana. Espero que todo mundo aqui que nos acompanha, que goste, né, que admire a área, daqui a 20 anos tenha um currículo parecido. Eu, lá atrás, tudo começou com a ajuda de um colega de faculdade. Eu não estudava finanças, eu estudava administração pública. Eu estava prestando concurso público. Um colega de faculdade me convidou para ajudar num trabalho dele. Ele que tinha estudado comigo, estava trabalhando numa consultoria de valuation, de análise de empresas, e tinha um histórico com ele. Eu tinha feito já 2 faculdades com ele. Sempre que a gente fez trabalho junto, nossos trabalhos eram nota 10, porque eu escrevia bem e ele era o cara das planilhas. Ele trabalhava no escritório de valuation, fazia lá todas as montagens de planilhas Excel e faltava um bom laudo. O escritório era criticado por não ter um laudo legal. Os clientes sempre tinham que contratar um assessor um copywriter, né? Alguém que fizesse uma tradução do laudo para poder publicar no relatório de administração. Quando ele me chamou para ajudar, para mim, recém-formado, estava chegando no concurso público, era um primeiro bico. Se é para escrever, me explica o que você fez, eu vou traduzir o que você fez num texto como a gente fazia nos trabalhos. Deu muito certo, foi muito elogiado pelos clientes. E tem toda uma história que eu ia prestar um concurso público, não deu certo por causa desse trabalho, acabei não conseguindo estudar, não passei na prova, só que eu fui chamado para vários laudos e vários trabalhos que foram elogiados. Eu me senti durante 4, 5 anos trabalhando numa área que não era a minha área. Eu me prometia todos os dias que eu ia ganhar algum dinheiro com finanças e ia pular fora dessa área, que eu achava uma área que as pessoas não gostavam. Toda a situação que eu tinha, é uma área dura, uma área de bastidores, né? As pessoas gostam de vida, de gente, de liderança, de vendas. Finanças é a cozinha dos trabalhos, né? Só que à medida que crescia a minha experiência, uma outra situação, eu acabei assumindo a coordenação de um trabalho de consultoria. Nessa coordenação tinha um professor que ia dar uma aula e faltou, eu cobri a aula dele. A aula foi bem avaliada e eu fui crescendo, até que surgiu a ideia de escrever um livro dentro de uma sala de aula, tinha uma apostila de finanças pessoais. Que bacana. Um aluno meu era dono de editora, falou, cara, você tem que publicar um livro sobre esse assunto. Quando eu escrevi o livro, eu ainda tinha em mente que era quase que minha pá de cal na carreira de finanças. Vou escrever esse livro, encerro tudo, vou largar esse trabalho, vou parar de marketing, uma outra área que eu gosto. Só que o livro começou a fazer sucesso. E foi numa fase de transição na minha carreira, eu morei um tempo fora do Brasil. Quando eu voltei, o livro já estava vendendo bem, a editora falou, cara, escreve um segundo livro. E foi nesse segundo livro que a carreira decolou. Eu tinha escrito Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem em 2002, voltei do Canadá em 2004, escrevi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Que esse daí é o mais vendido, É o né? mais vendido. Tem hoje 3 milhões de livros vendidos, é quase 1,6 milhão só do Casais Inteligentes. E até hoje é o meu livro que mais vende. E quando eu escrevi Casais Inteligentes, eu tinha a sensação de que, puxa, se eu não sou especialista na área, mas querem que eu escreva sobre esse assunto, deixa eu fazer um livro bem completo, que a pessoa leia e não venha procurar o consultor, porque o consultor vai estar trabalhando em outra área. Eu fiz um livro para resolver a vida das pessoas. E esse livro, timidamente, foi oferecido ao mercado lá com uma impressão inicial de 2.000 exemplares, começou a vender, crescer sem parar. Depois de um ano, entrou na lista dos mais vendidos. E quando ele entrou na lista dos mais vendidos, eu vi que era um caminho meio sem volta. Eu já era reconhecido como autor de finanças, estava sendo chamado para palestras nessa área. Quando eu voltei do Canadá, eu já não queria mais dar tanta aula de contabilidade e finanças gerenciais. Eu comecei a separar a agenda, tanto para dar palestra sobre meus livros, quanto para atender a imprensa. E aí a coisa meio que foi me puxando, né? Os leitores de Casais Inteligentes criticavam que o capítulo dos filhos era muito pequeno, então nasceu um livro dedicado aos filhos. Depois de 3 livros falavam, pô, mas você raspa no assunto investimentos, né? Por que não escreve um livro sobre investimentos? Eu fui estudar a fundo, fui traduzir minha carteira em livros. E um livro foi sendo escrito atrás do outro, respondendo às dúvidas dos leitores. Havia um bom espaço na imprensa, porque pouca gente trabalhava esse assunto naquela época. E por eu estar na imprensa, quando começaram a surgir os eventos ligados à expansão do mercado financeiro, lá por volta de 2003 teve aquele projeto A Bolsa Vai Até Você, né, da Bolsa de Valores, tentando incentivar a renda variável. Muitos eventos surgiram, eu acabei abraçando esses eventos. Comecei a oferecer palestras gratuitamente. Para mim era uma forma de vender livros, né? Então se num evento eu vendesse 100 livros, uau, ganhando R$3 por livro, é R$300 que me pagava ali por uma palestra. Eu dei muitas palestras gratuitas e quando eu vi, era agenda cheia de entrevistas, cheia de palestras, cheia de pedidos da editora para escrever mais livros. É um caminho sem volta. Foi um crescente interessante até 2016,
quando eu via uma curva crescendo meio linear, né? Todo ano eu escrevia um livro, todo ano eu lançava um livro, todo ano eu fazia palestra sobre o livro, de repente eu entrei no mundo das redes sociais, o que era linear virou exponencial, né? Aí veio o YouTube, Instagram, a gente começou a lidar com público que não conhecia o meu trabalho. Uma coisa é você vender livro para aluno seu, outra coisa é você falar numa rede social que o seu livro é legal e as pessoas não te conhecem. Sim. Então tem que lidar com a rejeição, com a crítica. Quem é você? Apareceu do nada, né? Eu com 15 anos de carreira na época, do nada não, né? Peraí, tem uma história. Eu estudei, né? Eu trabalhei, então, né? Pô, todo mundo que entra nas redes sociais sabe que tem lá as figurinhas que também aparecem do nada, te descobrem naquele momento. E aí eu comecei a lidar com um público muito maior. Hoje eu vejo uma rede social como uma sala de aula. Eu tenho a responsabilidade de postar qualquer coisa sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, o que eu estou estudando. Para mim, aquilo é como se fosse uma referência. Sim. Por que eu estou fazendo? Eu tenho uma responsabilidade com aquele público que está sendo invadido, né? Eu estou batendo no celular da pessoa ali, ó, me ouve aqui. Sim. Eu trato aquilo com muita responsabilidade, sempre tentando trazer alguma lição junto, alguma reflexão, algum conteúdo. E já financeiramente independente desde 2005, acho que... Já errou, já acertou, né, Gustavo? Porque assim...